Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 19 de dezembro de 2020, estamos aqui para meditarmos a palavra de Deus, o Evangelho do dia, que hoje se encontra em Lucas, capítulo 1, versículos dos 5 a 25, que diz assim: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazia a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado, e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. Tua esposa, Isabel, vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que essas coisas acontecerem, porque não acreditaste nas minhas palavras, que se hão de cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava por sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho desse sábado, um pouco longo, né? Um pouco longo, mas que fala de 2 personagens bíblicos, de Zacarias e de sua esposa Isabel, ou seja, os pais de João Batista. Os pais de João Batista. Esse casal sofreu muito, porque não tinham filhos. Não tinham filhos. Isabel, como diz o próprio Evangelho, era uma mulher estéril. E ser estéril naquela época significava dizer que se tratava de uma mulher que foi castigada por Deus. Uma mulher estéril era uma mulher mal vista, porque era como se tivesse sido castigada por Deus. Ter filho sempre foi, na Sagrada Escritura, um sinal de bênção. Filho é bênção de Deus. E quando a mulher não poderia gerar, isso era sinal de maldição.
a pessoa estava sendo castigada. Então você para imaginar tudo aquilo que Zacarias e Isabel sofreram. A rejeição das pessoas, a forma como as pessoas olhavam para eles. Mas muito bonito quando o Evangelho fala desse casal. Quando diz assim: ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Veja, meu povo, às vezes nós, ainda hoje, quando estamos sofrendo, nós ficamos questionando a Deus. Mas por que eu estou sofrendo assim? Se eu sou obediente a Deus, se eu procuro guardar a palavra de Deus, viver os mandamentos de Deus, se eu sempre procuro obedecer aquilo que Deus está pedindo, por que isso está acontecendo comigo? Eles eram justos diante de Deus. E justo na Sagrada Escritura significa cumpridor da palavra de Deus. Eles poderiam ter se revoltado. Para que tanta obediência a Deus? Se eles não poderiam ter filhos, se eles eram tidos por toda a sociedade como amaldiçoados, castigados até por Deus, mas não, eles permaneciam fiéis a Deus. E Zacarias, quando entra no templo para oferecer o sacrifício, o anjo Gabriel, ele aparece a Zacarias, Ele aparece a Zacarias e diz assim: não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. Deus ouviu a tua súplica. Deus sempre ouve a nossa súplica, meu povo. Agora tem um detalhe. Nós aqui muitas vezes não compreendemos os planos de Deus para nós. Ou como Deus age nas nossas vidas. Não compreendemos o jeito do agir de Deus. Nós queremos que Deus haja de acordo com aquilo que nós pensamos, de acordo com aquilo, da forma como nós queremos, na hora que nós queremos, e não é assim. Não é assim. Deus não foi indiferente àquela situação difícil de Zacarias e Isabel. E o arcanjo Gabriel está dizendo: Deus ouviu a tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Agora, qual foi o problema de Zacarias? Ele não acreditou. Ele não acreditou. Diz aqui o Evangelho: então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Veja, aqui nós podemos fazer um paralelo com o anúncio do anjo a Maria. Porque Maria também ela pergunta: como acontecerá isso? Eu não conheço homem algum. E aqui no Evangelho, Zacarias pergunta ao anjo: como terei certeza disso? Qual a diferença entre as duas perguntas, de Maria e de Zacarias? A pergunta de Maria não é uma pergunta de incredulidade. Maria acreditou. E quando ela pergunta ao anjo: como acontecerá isso? É porque ela quer compreender para melhor fazer a vontade de Deus. Já Zacarias não. De fato, ele não acreditou. E por isso ficou mudo. Ficou mudo. Até que tudo acontecesse. Até que tudo acontecesse. Veja, continua o Evangelho. Depois que terminou os seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: olha que maravilha, eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que Ele se dignou tirar-me da humilhação pública, porque foi isso que Deus fez com Isabel. Deus sempre honra a nossa fé. Eu digo para você e termino com isso: não tenha medo. Não se canse de esperar em Deus, porque Deus sempre honra a nossa fé. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.